Por quase 700 anos, eles foram os guerreiros supremos do Japão. Sua espada era a sua alma, sua honra, a sua vida. Eles eram os samurais. Mas, em meados do século XIX, o Japão se viu à beira de uma revolução. Navios estrangeiros, tecnologia de ponta, armas de fogo, o mundo moderno estava batendo a porta. Um homem se tornou o símbolo dessa luta, um herói de guerra que ajudou a criar o novo Japão, mas que se recusou a ver a sua própria classe ser apagada da história. Ele se tornou o último a lutar e a morrer pelo código do Bushido. Este é Saigo Takamori, o último samurai. E essa é a história de como uma guerra lendária não apenas pôs fim a um legado milenar, mas também forjou o Japão que conhecemos hoje. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Por séculos, o Japão foi governado por shoguns, líderes militares que mantinham o poder, enquanto o imperador era apenas uma figura simbólica. A sociedade era rígida e a classe samurai estava no topo. Mas tudo mudou em 1853, quando os navios negros do Comodoro Perry, dos Estados Unidos, chegaram à Baía de Tóquio. Com tecnologia e armas que os japoneses nunca tinham visto, eles forçaram o Japão a abrir suas portas para o mundo. O medo de ser colonizado, como a China, abalou a nação. O descontentamento explodiu na Restauração Meiji, um movimento liderado por jovens samurais idealistas, incluído o próprio Saigo Takamori, que visava derrubar o shogunato e restaurar o poder do imperador. E eles conseguiram. Saigo foi um dos grandes arquitetos dessa mudança, ajudando a criar o novo governo, mas o que ele não esperava era que a nova era exigiria o sacrifício de sua própria classe. O novo governo do imperador Meiji tinha uma meta: modernizar o Japão a todo custo. E isso significava acabar com o feudalismo e com a classe samurai. Os samurais perderam o seu direito de carregar espadas em público. Seu salário anual, que era pago pelo governo, foi abolido e um novo exército imperial, baseado no serviço militar obrigatório e treinado em táticas de guerra ocidentais, foi criado. Num piscar de olhos, os samurais que haviam liderado a revolução se viram sem propósito, sem status e sem renda. Muitos se tornaram professores, fazendeiros ou oficiais do novo governo, mas o orgulho da classe guerreira estava ferido. Foi nesse cenário que Saigo Takamori, que havia se aposentado do governo por discordar da rapidez das reformas, se tornou a figura central para todos os samurais insatisfeitos. Em Kagoshima, ele fundou uma rede de escolas privadas que se tornaram refúgios para os antigos guerreiros, e o governo de Tóquio, com medo de um levante, ficou em alerta máximo. A tensão explodiu em 1877. O governo tentou confiscar as armas em Kagoshima e a rebelião de Satsuma começou. Cerca de 40 mil samurais, armados com suas espadas e o espírito do Bushido, se juntaram a Saigo Takamori para marchar contra o novo exército imperial. O mundo assistiu a um confronto épico entre o passado e o futuro. De um lado, samurais que acreditavam em combate de honra e em habilidades marciais aprimoradas por séculos. Do outro, soldados do exército imperial, com fuzis, canhões e táticas modernas de guerra. No início, a coragem e a ferocidade dos samurais garantiram algumas vitórias, mas a tecnologia e os números superiores do governo foram esmagadores. A revolta foi brutalmente esmagada. Saigo e seus últimos 500 guerreiros foram encurralados em uma colina chamada Shiroyama. Na manhã de 24 de setembro de 1877, o exército imperial lançou um ataque final. Com suas espadas nas mãos, Saigo e seus últimos samurais avançaram contra as metralhadoras e a artilharia em uma carga final que entrou para a lenda. O corpo de Saigo Takamori foi encontrado. O último samurai, o homem que ajudou a criar o Japão moderno, morreu defendendo aquilo que ele considerava ser a alma do seu país. A derrota dos samurais na rebelião de Satsuma selou o destino do Japão. A classe guerreira foi dissolvida para sempre. A vitória do exército imperial provou que as espadas e o código de honra não eram páreo para a tecnologia e a modernização. Irônico, não é? O homem que lutou por um Japão forte o suficiente para resistir ao Ocidente acabou morrendo numa guerra contra um exército que ele mesmo ajudou a construir, usando táticas e armas ocidentais. Saigo se tornou um herói trágico e o símbolo da honra perdida do Japão. A rebelião de Satsuma marcou o fim de uma era e o nascimento de outra, e assim o Japão se tornou uma potência global. A história do último samurai nos lembra que toda revolução tem o seu preço e que às vezes os heróis de uma era se tornam as vítimas da próxima. E você, o que você acha que teria acontecido se os samurais tivessem vencido? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou de desvendar essa história épica comigo, não esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre os grandes impérios e guerreiros da história.